Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Connect UAU, esse evento que é organizado pela Senior Global Tech, e hoje nosso tema é transformando dados em insights, a importância do BI na construção civil. E a gente tem uma participação mais que especial, que é a SPL Construtora, aqui sendo representado pela Paula Cunha, vice-presidente da SPL, e a Jéssica Veloso, que é analista de controladoria na SPL. Aqui somos eu, Head de Produto Cíntia, e o Fernando, que é nosso PM da área de inteligência de dados. Sejam todos bem-vindos. Informe que ao final do nosso evento, iremos fazer todas as perguntas. Então, quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, pode ir revelando lá no chat, que ao final do nosso evento a gente vai estar respondendo a todos. E que a gente está lançando uma promoção especial para os nossos clientes que estão assistindo essa live, que até dia 7 de abril a gente vai ter um desconto imperdível no nosso produto de loja de BI. Então, confiram, ok? Falando um pouco de mim, para quem não conhece, eu sou Cíntia Tertuliana, eu sou head de produto, sou engenheira civil, tenho MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, atuo há mais de 13 anos no mercado da construção civil e tenho uma experiência em gestão de incorporadora. E falando um pouco de mercado da construção civil e o que está acontecendo nos últimos anos, a gente vem tendo ondas aí de alta de custos de insumos nos últimos 2 anos devido à pandemia. Os incorporadores vêm perdendo margem de lucro devido a esse encurtamento, esse aperto do custo e não está conseguindo repassar o preço para os clientes finais. Então, isso está demandando uma necessidade maior das construtoras em cima de uma gestão mais eficaz dos seus números, né? Aí que vem a importância do BI na construção civil e de uma ferramenta eficaz e de rápido acesso por dados precisos, né? Então, aqui eu faço a pergunta: qual que é a importância do BI no segmento da construção civil? Transformar dados em insights, ter resultados rápidos em tempo real, eficiência na tomada de decisão utilizando dados com informações confiáveis e seguras, bem como padronizar os relatórios e KPIs. Mas como hoje tudo a gente tem que perguntar para quem sabe de tudo, que é o mestre dos magos inovador aí, é o ChatGPT. Então eu fiz essa mesma pergunta para o ChatGPT: qual que é a importância do BI para a gestão de um negócio? Então o ChatGPT me trouxe algumas respostas que eu queria destacar para vocês também. É ter insights em tempo real que ajudam os gestores a tomar decisões, melhorando o desempenho, produtividade e eficiência, com mais informações precisas e confiáveis, e, por fim, facilitar a tomada de decisão. Então, pessoal, eu acho que é indiscutível que a utilização e a importância do BI, não só na gestão do segmento da construção civil, mas como qualquer outro tipo de negócio, de fato, é uma ferramenta que auxilia no dia a dia dos incorporadores. Ah, pessoal, e só uma notícia aqui para quem não sabe: a Senior é a primeira empresa de tecnologia que já conseguiu fazer integração ao ChatGPT, e dentro em breve teremos novidades aqui também no nosso produto Senior Global Tech com integração ao chat. Então aguardem. Mas hoje ainda a solução que é mais encontrada no mercado, infelizmente, são as famosas planilhas de Excel. Essa é a planilha de Excel minha que eu utilizei por muitos anos. Aqui tinha resultado de tudo: tinha projeção de venda, projeção de obra, projeção de financiamento, de repasse. Aqui eu conseguia fazer até projeção dos próximos 5 anos de faturamento, de DRE. Então é uma coisa de louco, Fernando. Só que o problema é: qual que é a segurança e a confiabilidade que a gente tem nessas planilhas de Excel, né? Então eu tinha que gerar gráfico nessas planilhas, sempre dava erro nas fórmulas, a gente tinha insistos tão gigantescos que a gente nem conseguia mais encontrar qual que era a lógica daquela fórmula. Erros que por muitas vezes a gente nem sabia o que era. O arquivo estava corrompido, aí isso era para matar qualquer um, né? Você tá com a sua vida inteira dentro daquela planilha e de repente o Excel vem com uma informação que o seu arquivo está corrompido e você perde aquela planilha lá de 600 mega, né? Que tá a sua vida toda, a vida do comparador inteiro ali, né? O Excel parou de funcionar, e a pior de todas que é quando ele te manda assim, para de funcionar, e o Excel, a Microsoft vai te mandar um relatório que nunca manda ou ninguém entende. Então, por fim, é uma planilha, a planilha de Excel é uma ferramenta excelente, maravilhosa, mas não traz segurança, não traz velocidade. Se você precisar de um relatório rápido, até você ter que fazer toda a dinâmica de projeções, é algo muito demorado. E que eu apresento essa pessoa, e sou eu, quando o meu diretor vinha me pedir algum relatório em tempo real, de forma rápida. Então era algo super impreciso,
dava muito erro e eu não tinha uma velocidade. Então, aqui que a gente traz, de fato, a importância de uma ferramenta como o BI Dual, que traz relatórios em tempo real, e é isso que agora eu passo para o Fernando falar um pouco da solução da Globotech sobre BI. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. É bem importante esse tema que a gente vai falar hoje, o que a gente vai trazer, não só a solução, mas também um case aí, bom, o pessoal da SPL com a Jéssica, com a Paula, e é um case real, um trabalho que a gente faz já há muito tempo e que pode ser um espelho aí para representar muitas empresas que estão assistindo e mostrar que na prática como que a gente consegue resolver tudo isso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Machado, sou Product Manager aqui na Globaltech, na Senior Globaltech, e já atuo aí com tecnologia e construção civil há mais de 10 anos, sou professor universitário, tenho pós-engenharia de software e banco de dados, então eu vivo isso diariamente. E depois que eu estive, né, nessa posição de Product Manager, eu precisei de ir para o negócio. A Cíntia sempre me posicionou muito bem pela experiência dela, como que acontece as coisas no mercado, para daí sim eu conseguir trazer algo que realmente seja relevante, que realmente seja uma solução aderente aí para os nossos clientes. É. Então, bom, o BI Wow, que é o nosso principal produto, acho que a minha principal mensagem hoje é trazer que ele não é simplesmente uma automação dos relatórios, não é simplesmente tirar todos aqueles problemas que foi demonstrado ali, que a Cintia mostrou com o Excel, mas a gente tem o objetivo e a missão, né, de transcender isso. Como que a gente faz isso? Qual que é como que a gente está arquitetando isso e como que isso já vem revolucionando esse mercado? Dividindo o produto em grandes duas soluções. A primeira é que é uma plataforma de relatórios. Então, a gente tem hoje uma plataforma de alta disponibilidade que consegue fazer uma gestão de acesso, uma gestão dos relatórios e garantir uma governança por completo do que é compartilhado e dessa comunicação horizontal que a empresa precisa de ter. Então, assim, problemas que a princípio são pequenos, mas que quando escalados ficam totalmente incapazes de serem resolvidos, impossibilitar de ser resolvidos, por exemplo, compartilhamento de planilhas. Então, tem uma planilha que tem uma informação, outra pessoa precisa e quer fazer uma alteração, tem que mandar para ela e ela volta. E ali, quando é duas, três pessoas, já é uma operação gargalada. Quando tem uma situação corporativa, isso fica totalmente inviável. Então, a primeira solução que a gente pensa em transcender, que a gente já vem fazendo isso, é realmente entregar uma plataforma completa de relatoria. Então, assim, eu tenho um ambiente em nuvem, um ambiente web, que é acessível de qualquer lugar com acesso à internet. Eu não preciso nem de ter o IP instalado. Não preciso de estar na máquina de dentro do escritório, de dentro da VPN, ali naquele ambiente corporativo. Eu posso estar em casa, no escritório, na praia. Tendo acesso à internet, eu vou ter toda essa disponibilização de dados totalmente gerenciada. Então, isso é muito relevante, isso transcende muito a solução inicial que a gente veio trazer para o cliente. E outra coisa é que é uma solução agnóstica, né? Então, eu não dependo necessariamente do RP UAU, que é o RP base ali de todas as fontes, mas a gente tem uma alta conectividade, que está aí na segunda vertical que a gente está promovendo e está trazendo, que é o conceito realmente de Business Intelligence, que é muito mais do que planilhas, muito mais do que tabelas, muito mais do que eu diria assim, esse manejo simplório que a planilha entrega de relatoria. Trazer umas visões gráficas, trazer KPIs, trazer coeficientes, coisas que realmente consigam me resumir uma evolução, um declínio, um déficit, um superávit da empresa de forma muito objetiva, né? Então, a gente hoje trabalha com três nichos de visões, basicamente. Uma visão mais gráfica, que atende ali o C-Level, de diretoria, e uma visão analítica que vai atender a operação e também a coordenação, eu diria assim. E o terceiro nicho, que são as visões sintéticas, que aí elas podem atender tanto a diretoria quanto também a operação, para a gente ver divergências que vai nos dizer de alguma oscilação que a gente pode ter ali nesse cenário. Hoje, essa plataforma, então assim, como é que na prática eu tenho esse cenário, né?
Então, na prática, o BI UAU, ele tem o licenciamento por usuários, que é essas licenças de usuários de acesso, onde cada usuário dentro da minha empresa pode ter acesso, e esse acesso vai ser distribuído pelo relatório que ele precisa de ver e também pela empresa que ele precisa de ver. Então, assim, uma pessoa que é do departamento de engenharia, ela não precisa de ver relatórios, às vezes, que são lá da Folha, do financeiro, um relatório de pesquisa comportamental, um relatório de clima organizacional da empresa, né? Do mesmo jeito que, às vezes, uma pessoa que é do comercial não precisa de ver lá os pagamentos das comissões que pode estar numa mapa financeira. Então, a gente consegue trazer a departamentalização que existe hoje para verticalizar uma operação para o ambiente de relatoria. E o que é hoje extremamente inovador. Ainda mais pensando hoje no que a gente tem hoje nativo, que está no mercado. A gente fala aí de Power BI, do Click, do Tableau, de qualquer do Google Data Studio, né? De qualquer outra ferramenta, ela não tem hoje nativamente um permissionamento. Você tem contas prós que vai ver o relatório por completo, mas você não consegue permissionar esse nível. Então, essa é a primeira solução prática que a gente tem quando a gente fala de plataforma. Outra coisa aqui é do jeito que a gente está modularizando. Então, assim, o cliente pode hoje criar suas categorias, colocar suas visões dentro das suas categorias. Da mesma forma que o produto principal, que é um produto escalado, ele consegue também dar essa flexibilidade, onde o cliente pode escolher qual módulo ele quer e quais visões ele vai ter. E isso de forma organizada. Então, tá aí o exemplo aí do menu lateral, um menu recolhível, onde você tem ali, por processo, por grandes nichos, as visões. Você tem aquela planilha com 70 abas, 70 pastas, às vezes com assunto completamente diferente, mas está no mesmo ambiente. Perdeu ela, perdeu tudo. Então, aqui a gente consegue essa estruturação, essa organização. E tá aí já um contexto, né, real, na prática, de como que isso é visto, como que isso fica disponível lá para o usuário final. Então, tem ali o menu que foi recolhido, tem o episódio do relatório, tenho também um menu só de filtragem avançada, que vai me permitir personalizar o que eu quero ver, né? Então, isso também é um outro recurso bem importante, porque cada empresa pode ter a sua maneira de visualizar os dados, de montar os seus KPIs, e isso é extremamente fundamental para que o meu produto mantenha-se escalável e eu não precise de forçar que uma operação trabalhe como a outra, né? Então, cada empresa tem a sua forma de ver, tem a sua forma de organizar a empresa, seus empreendimentos. Então, tá até um exemplo aqui, ó. A gente consegue fazer uma filtragem por tipo de conta, por tipo de parcela. Então, às vezes o cliente fala assim, mas para o meu desembolso, eu não posso colocar as contas de investimento, não posso considerar as contas de aporte, não posso considerar uma conta interna, alguma coisa. Então, eu preciso de refinar isso, né? Então, a gente já traz essa proposta, né, que são esses filtros avançados, que hoje tem sido um grande diferencial aí. A gente conseguir abstrair essa personalização para um componente muito simples de ser trabalhado. Mas também é outra coisa bem relevante. E para finalizar, né, toda essa estratégia de transcender esse universo aí de relatoria, é que hoje a gente trata o BI UAU como um produto escalável. O que é isso? A gente tem sim um produto que consegue um market share 100%. O que é isso? Eu consigo atender todas as empresas colocando itens personalizados que o cliente pode montar. E como que eu faço isso na prática? A gente segue aí um framework muito simples, que é o PDCA, né? Então, eu vou no mercado, analiso as oportunidades, vejo o que os clientes estão usando. Trago isso para dentro, planejo com que aquele relatório, aquele KPI, vejo se tem aderência para todos os meus clientes, executo isso, coloco para os meus clientes analisarem, executarem e colocar isso no seu dia a dia, volto lá, vejo o que não ficou aderente e crio um processo de melhoria do jeito que cada vez mais esse produto escalável seja mais incorporado, seja mais ativo e consiga ter mais aderência. Então, é uma receita muito simples, né? Que é ir lá e ver o cliente usar, ver o quanto isso faz sentido, né? Então, hoje a gente conseguiu aumentar muito isso, ser muito mais assertivo com isso. Primeiro porque o departamento de produto hoje ele é independente, ele tem uma diretoria só dele. E segundo, porque hoje a gente tem pessoas nesse departamento que vivem o negócio, né? A própria Cíntia tem mais de 10 anos
experiência aí dentro de clientes, então ela conseguiu trazer para dentro da área de desenvolvimento nossa essa experiência que ela teve e consegue até fazer as perguntas certas e conduzir a gente, né, como gerente de produto, nessas oportunidades. Então, isso tem sido um grande diferencial. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, é mostrar que a gente tem um produto que escala, que está aderente ao mercado e que incorpora cada vez mais e que não é simplesmente um BI, é muito mais que isso, é uma plataforma de gestão, uma plataforma de relatoria muito completa. Então, agora volta a palavra para a City, que ela vai trazer aí um case, né, de volta com o nosso cliente, que é bem relevante, eu acho que vai agregar bastante. Obrigada, Fernando. Agora eu queria passar a palavra para Paula Cunha, que é a vice-presidente da SPL Engenharia. Ela vai compartilhar um pouco com a gente a história da SPL, a história dela e um pouco da experiência também de gestão dentro da SPL. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem? Sim, você vai passando a apresentação para mim? Ela pergunta isso tá passando a apresentação dela. Então, ótimo. Meu nome é Paula, sou hoje vice-presidente da SPN. Eu estou no mercado aí de construção civil tem 14 anos. Eu comecei como estagiária no direcional, venho muito aí da minha raiz é orçamento, controle. Depois eu fui para a obra e fiz um estágio também em cálculo estrutural. Depois eu vim aqui para a SPL, tem 11 anos que eu estou aqui. Formei no Cefet e fiz uma pós aí na Dom Cabral. Tô ouvindo. E o Paulo, que é o nosso fundador, meu pai, ele fundou a SPL no ano passado fez 41 anos. Começou de uma história de obra pública, nós começamos a fazer obra pública e aos poucos vamos transferindo para a incorporação. A SPL tem um histórico aí, um início de carreira junto com a Direcional, a gente construía, fazia obras em parceria com a Direcional. Em mais ou menos 2000, a gente focou muito em Macaé, no interior do Rio. Ficamos 10 anos em Macaé e quando foi em 2016, mais ou menos, foi quando deu a época de Petrobras, a gente migrou para o interior de São Paulo, nós estamos hoje na região metropolitana de Campinas. Hoje o nosso foco está muito lá. A nossa missão aí hoje é transformar a vida das pessoas. Nós temos um cuidado muito grande aí com o nosso capital humano, tanto os nossos colaboradores, nossos clientes, nossos stakeholders. Acho que essa é a grande fala, nosso grande DNA mesmo. E um pouco da nossa trajetória, né? Já até comecei a falar um pouco do nosso início em 81, que foi fundado pelo Paulo. A gente foi uma das primeiras empresas aí do Brasil a ter o PBQP, que foi em 2009. Uma das primeiras certificações de qualidade. Nós estamos muito focados ainda no econômico, fizemos 2 grandes faixa 1, um em Macaé e outro em Linda. Em 2016 fomos para o interior de São Paulo, muito focado na região de Campinas. E hoje nós temos 4 linhas de produto, pegando muito da base, né, da pirâmide do Minha Casa Minha Vida, faixa 2, e chegando até no início do SBPE. A gente chega de uma renda de 1.800 e temos um cliente com renda até de 11, 12 mil reais. E esse é o nosso grande foco hoje, só esse tipo de produto, no econômico. A nossa missão, né, que eu falei, é transformar a vida das pessoas. A gente é uma empresa com muito foco na inovação, então acho que por isso nós estamos sempre nos provocando a fazer diferente, a ser melhor, a buscar novos resultados. Então, o BI é um projeto que a gente começou, se eu não me engano, já tem uns 5, 6 anos. Assim que lançou da Global Tech, a gente plugou. E a gente vem sempre nos provocando a sair da zona de conforto e buscar coisas novas. O BI, com certeza, foi uma virada de chave importante aí dentro dessa nossa construção e melhorando, inclusive, dentro dele, né? Porque a gente começou lá atrás num novo formato, tentando fazer outras coisas e a gente vem evoluindo bastante aí dentro do próprio, pegando o BI como exemplo, dentro dele. E
onde a gente está, né? Hoje a nossa sede é em Belo Horizonte, a gente é aqui de Minas, mas nós não temos mais obra aqui. Hoje nossas obras estão todas no interior de São Paulo e estamos fazendo uma nova abertura de praça que vai ser o Mato Grosso, que a gente começa a iniciar em 2023. E a gente fica com essas duas grandes praças. Um pouco aí do nosso selo, né? Então, como a gente está no econômico, a nossa grande parceria é junto com a Caixa. Então, junto com a Caixa, a gente vem buscando também, a gente já tem algumas obras com o selo azul, que é um selo sustentável, um selo ESG, que a gente cumpre alguns requisitos para poder a Caixa dar o selo, né, para o empreendimento. A gente tem algumas vantagens, tanto para a gente quanto para o cliente, de redução de taxa, mas o nosso foco principal para esses selos é muito buscar essa inovação, de estar buscando essa sustentabilidade. O ISO, o NDT, que também é uma certificação da Caixa, que é o nível de desempenho técnico da Caixa. A gente vem, junto com essa parceria, a Caixa vem dando esse selo para a gente, onde está na gente já tem 2 anos. O PBQP e os nossos balanços estados pela Grant Thornton também já tem 4 anos. E a nossa escalada aí, esse dia que a gente vem com esse foco, acho que não tem como a gente sair disso, né? Então, já vem do nosso DNA há muito tempo. Essa parte social também, eu acho, muito pela Fundação do Paulo, pelos valores dele, um olhar social forte. E a parte de governança, a gente tem um conselho, implantado do LGPD, o compliance, a gente tem os comitês, a gente tem um comitê até inclusive de SD, tem um comitê de inovação e um comitê de inteligência de mercado. Isso tudo eu acho que a gente acredita aí para a gente ter uma empresa organizada, funcionando, é o tripé aí para a gente estar caminhando bem. Um pouco aqui em números, né, da SPL, a SPL tem 90 obras, mais de 7 mil unidades entregues, acho que esse ano a gente está caminhando aí para 8.500 unidades, mais de 30 cidades aí, durante esses 41 anos, mais de 7 mil famílias, 750 mil metros quadrados construídos. A gente tem 3 pilares de diferenciais que a gente considera aí dos nossos produtos, como se fosse um padrão, que é um pilar de facilidade e segurança. Então, são todos os itens dos nossos produtos que a gente entrega para os clientes. Padrão mesmo, do mais básico até o que a gente chama de melhor, a gente tem esse cuidado de colocar esses CLUDs, né? Que a gente tem a portaria com clausura, então, previsão de CFTV, vaga. Na parte de inovação, a inovação, na verdade, o que a gente põe aqui, passa um mês, ela já começa a ficar desatualizada. Então, antigamente era um mini mercado para o condomínio, que hoje já não é uma inovação, é de gestão de condomínio, previsão de Wi-Fi, tomada USB, utilização do BIM, é uma coisa que a gente já vem usando também desde o ano passado. E a inovação é uma coisa que a gente vem buscando sempre, a gente está sempre se analisando e cutucando para a gente nunca ficar parado. E a sustentabilidade também é um item que a gente busca estar sempre correndo atrás de estar entregando produtos mais sustentáveis para os nossos clientes. Aí um pouco da SPL em números, a gente tem um foco muito numa velocidade de vendas alta, a gente pegou como referência alguns concorrentes até listados, e o nosso endividamento. Hoje, nosso endividamento, nós somos uma empresa mais conservadora, nunca tivemos muito interesse de ser a maior, de crescer muito, então a gente vem com um crescimento sustentável, um baixo endividamento e um time comercial forte, fazendo grandes vendas com grandes volumes. A gente tem, como a gente trabalha no associativo Caixa, né, então a gente tem uma eficiência também aqui, que o BI ajuda a gente a acompanhar esses números. Nossas unidades são repassadas em até 90 dias, que a gente acha que é um número muito bom, 100% das unidades vendidas até entrega das chaves. E a construção a gente hoje constrói com forma. A gente já vem construindo com forma, a gente construiu o fachão com forma, mas agora os verticais já tem 6 anos que a gente faz 100% das nossas obras em forma, de alumínio e parede de concreto. Então a gente constrói 40 apartamentos em 45 dias. Essa é a média que a gente vem fazendo. As nossas linhas de produto, igual eu falei no início, a gente tem
4 linhas. A primeira é para uma renda de 1.300 a 3.600, que é o famoso 2 quartos sem suíte, 3 mais 3, sem elevador, bem enxuto, é um projetinho bem enxuto, mas mesmo assim a gente trata o produto com muito carinho para ele sair um produto adequado. O hall, que é um 2 quartos sem suíte enxuto, sem varanda, vertical, a diferença é que ele tem um elevador e ele já passa por uma renda de 3.600 a 5.500. O IN, que é um 2 quartos com suíte com varanda, de 51 a 55 metros. Aí, em algumas cidades ele se enquadra no programa, outras ele não, ele vai no SBPE. E é uma renda de 5.500 a 8. E o Biasperi, que nós temos hoje um 2 e 3 quartos com suíte com varanda, que é 60 e 70 metros. E ele basicamente é 100% SBPE, uma renda de 8 e chega até 15 mil. Então, essas hoje são as nossas 4 linhas de produto que a gente trabalha aqui no SPL. Aí um pouco, né, do nosso histórico. Então, esse é o Total Vida em Macaé, que esse foi um dos primeiros associativos, um dos primeiros Mercados Minha Vida do Brasil, que a gente fez ele lá em Macaé. O Bosque Azul e o Bem Viver para o Faixa 1, que a gente entregou o Bosque Azul em Macaé e o Bem Viver em Pinda. São os produtos bem econômicos. Esse já é um IN, já é da leva nova de quando a gente foi agora para o interior de São Paulo. Foi o IN que a gente entregou no ano passado, que é um 2 quartos com suíte com varanda. O Viu também, que é um 2 quartos com suíte com varanda. E na época a inovação a gente colocou, foi o primeiro da cidade que a gente pôs no rooftop. Então o salão de festas dele lá em cima no rooftop. Ele tem um lazer muito completo, ele é muito bacana esse produto. É em Santa Bárbara, no interior de Campinas. Esse já é o Maia, o Varandas Campestres, a gente entregou ele também no ano passado, em Piracicaba. É um térreo mais 3, mas ele também muito, muito bacana, a área de lazer dele é muito bem feita. É um produto que a gente teve uma aceitação muito grande no mercado. E aí, uma das obras que a gente está para entregar esse ano, a gente entrega esse ano, Hortolândia, ele também entra na tipologia IN, um 2 quartos com suíte. A gente capricha bastante no lazer. Acho que a gente é um dos diferenciais aí que a gente vê dos nossos produtos. O lazer é muito moderno, a gente busca sempre estar trazendo alguma coisa inovadora para ele. O Infinity, que é em Limeira, que tem a mesma lógica, é um 2 quartos com suíte também, com varanda. O InLife, esse já é o que a gente chama de BySPL. Ele é um 2 e 3 quartos, ele tem um rooftop lá em cima. É um produto com uma linha de acabamento um pouco melhor do que as outras. É o que a gente tem hoje de mais premium, que a gente chama aqui dentro, é essa linha BySPL. Ah, ô, Cintia, acho que o meu... Muito obrigada, Paula, por apresentação. Isso, viu? Se faltar alguma coisa, depois você me fala que eu vou complementando aqui. Pessoal, Muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Foi excelente. Deu para conhecer muito bem a SPL. No final aqui da nossa apresentação, eu vou te fazer algumas perguntas. Que bom. Obrigada. Que é analista de controle da SPL, e ela vai passar um pouco da experiência, vivência ali de gestão e análise pelos nossos BIs. Seja bem. Compartilhar aqui minha tela. desde que começou. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre o Power BI e os benefícios no acompanhamento de indicadores nas empresas de incorporação imobiliária e com foco, né, nessa parte que a gente está no momento em desenvolvimento, que é da parte comercial. Então, eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em controladoria e pós-graduação em gestão de negócios. Eu trabalho na SPL já tem 10 anos. Eu comecei como estagiária, passei por vários setores até chegar no setor de controladoria, que eu atuo hoje junto com a Jéssica de Paula. E há alguns anos atrás, o setor de controladoria, ele enfrentava muitos desafios nas
da utilização dos dados mesmo, porque devido ao grande volume de dados, era difícil fazer um gerenciamento. Então, a dificuldade mesmo de gerar informações úteis, insights, a partir dos dados que eram gerados. Foi quando nós descobrimos o Power BI e nós ficamos impressionados com a facilidade de uso e a capacidade de visualizar dados em tempo real. Então, ano passado, em conversa com o Fernando da Global Tech, nós descobrimos a plataforma do BI Wow, onde nós poderíamos integrar todos os relatórios que já foram desenvolvidos há uns anos atrás e criar usuários com acessos personalizados. Além disso, nós poderíamos acessar também todos os relatórios já desenvolvidos pela equipe da Global Tech. E esses relatórios mesmo, nós podemos customizá-los de acordo com as nossas demandas, ou até mesmo criar um relatório do zero, que é o que nós vamos apresentar para vocês. Então, um dos principais benefícios da plataforma de Power BI é a perspectiva 360 graus da organização, onde nós podemos integrar diversas fontes de dados, como o próprio Alda Global Tech, o CRM, uma planilha, diversas fontes em apenas uma plataforma, e ao invés de acessar cada uma dessas fontes, porque antes era necessário acessá-las, exportar um relatório em Excel para depois compilar em uma planilha, gerar um gráfico e passar esse gráfico para uma apresentação do PowerPoint. Então, era uma etapa muito longa para poder gerar uma informação que hoje a gente já consegue analisar em tempo real, de forma dinâmica, interativa. Então, com os relatórios é possível economizar muito tempo, automatizando tarefas repetitivas e reduzindo a necessidade de trabalhar com um grande volume de planilhas e de várias fontes diferentes. Outra grande vantagem é essa possibilidade de definir as permissões de acesso, garantindo que apenas as pessoas certas tenham acesso às informações financeiras que são confidenciais da empresa. Isso ajuda a garantir que os dados estejam seguros e protegidos contra acessos não autorizados. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os relatórios que foram desenvolvidos. A gente tem todo um processo, um escopo de elaboração de painéis. Então, a gente vai mostrar essa primeira fase que foi desenvolvida. Ela é focada nos principais indicadores do mercado imobiliário na parte de acompanhamento de vendas. Ô, Jéssica, até com informação legal, né? A gente discutiu antes. O projeto todo, né? Foi um projeto que a Jéssica passou comigo, com o time, a gente está desenvolvendo. Mas para apresentação, por motivos de LGPD, né? A gente fez uma base de teste. Então, todos os dados são fictícios. É importante eu falar isso, até porque a gente está em live, né? Então, são todos os dados fictícios. Então, vocês não se assustem com os números, com os nomes. A Jéssica, ela já sabe, né? Mas só reforçando que é informação importante aí. Isso. A análise de vendas, ela facilita o monitoramento do desempenho dos empreendimentos imobiliários. Então, com o Power BI é possível visualizar esses dados de vendas em tempo real e entender como que as vendas estão evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente pode fazer uma análise aqui bem detalhada mesmo de cada empreendimento, de cada obra, contribuição, o preço médio, né, que é o ticket médio de venda das unidades, o VGV vendido, o VGV, que é o valor geral de vendas dos empreendimentos, a gente consegue visualizar tanto em VGV quanto em quantidade as vendas. Além disso, nós temos aqui vários filtros que podem trazer uma informação mais personalizada. Então, podemos visualizar apenas alguma empresa específica, alguma obra específica, um período, né, um ano ou um mês específico. Ao clicar também em um mês, a gente consegue ter a visualização já filtrada. Então, é possível analisar bem no detalhe mesmo como que estão as vendas do empreendimento. Então, esse relatório aqui, ele é o acompanhamento do previsto versus realizado de vendas. Ao comparar o previsto versus realizado de vendas, é possível identificar variações e desvios, tanto positivos como negativos, identificar quais são os fatores que estão impactando no desempenho das estratégias de vendas.
e tomar medidas corretivas em caso de desvios ou até mesmo projetar as tendências futuras. Então, é como se fosse um termômetro de mercado que a gente vai acompanhando se as metas estão sendo alcançadas ou não. E a partir desses dados aqui que a gente pode visualizar de forma muito fácil, fica mais fácil também para poder fazer a projeção da empresa das próximas vendas, das metas dos próximos anos também, para ter metas mais assertivas e mais realistas. Então, a gente consegue ver esse relatório aqui, tanto em VGV, mensal, quanto o acumulado. Então, nós temos a visão aqui que a gente consegue verificar o acumulado do ano também, por exemplo. Tem a visão de detalhes também que a gente consegue abrir cada empreendimento, mostrar a quantidade, mostrar qual que é o vendedor, né? Qual que é a imobiliária que foi responsável por essa venda. Ô, Jéssica, perguntaram aqui se o previsto ele vem do AU ou se ele vem do Excel. O previsto, ele por enquanto vem do Excel, uma planilha online, do OneDrive. Até bom essa pergunta, né, Jéssica? Porque, ô, Jéssica, até se você quiser fazer a navegação, tá bem estável, viu? Tá, a gente teve um probleminha de rede aí, mas já estabilizou. Pode fazer a navegação normal. Aproveitando o gancho dessa pergunta, isso aí já era uma. Desde quando a gente começou a fazer o projeto, né, com a SPL, principalmente esses novos projetos agora, a gente viu a necessidade de que, às vezes, em alguns cenários, era interessante a gente se conectar a coisas que ainda não estavam sistematizadas. Porque o processo do BI, nem sempre ele vai matar todas as planilhas, né? Então, assim, tem coisas que ainda não houve um treinamento para usar no sistema. Tem coisas que eu tenho um sistema que não é back-office, um parceiro, e eu não consigo levar tudo isso, né, para o sistema. Então, a gente pode vou dizer assim, compor a fonte de dados com planilha, né? Então, a gente sistematiza o principal, vai para as fontes de dados do RP principal, mas a gente também, aí em planilha, se foi o que aconteceu, né? A Jéssica, a gente foi discutir, vamos fazer uma planilha online que fica acessível a todos, vamos padronizar ela para receber as metas. Então, foi bem legal isso aí. Então, nós temos aqui também o relatório de VSO, que é venda sobre oferta, também um dos principais indicadores de termômetro do mercado, onde a gente acompanha a quantidade vendida sobre o estoque disponível no período anterior. Então, esse relatório aqui, ele mostra a evolução, né, das vendas de algum empreendimento ou da empresa como um todo também. Então, o VSO mais alto, ele indica um bom desempenho de vendas em relação à oferta disponível. E temos também o relatório aqui específico de oferta, que é o estoque, onde analisamos o total de unidades de um empreendimento que foram comercializadas e o total que está disponível hoje, para fazer esse comparativo mesmo e saber o quanto que a gente tem disponível, né, para poder comercializar nos próximos períodos. Jéssica, eu tava até. Peço desculpas se interromper, porque a gente estava falando, a gente estava sem microfone. Desculpa. Mas só completando a resposta aqui do Fernando, em relação à pergunta da Somos, e eu queria agradecer aqui também a presença de todos os nossos clientes da Somos. O legal é a flexibilidade, né, Jéssica? Que tem a previsão que a gente pode fazer também por planilhas de Excel e a integração de alguns parceiros nossos. Então, a gente tem integrações com a CAPES, que é um gestor de CRM, a gente tem integrações com o Portal de Repasse, que é uma solução do grupo Sênior. Então, a flexibilidade que o BI dá também aos nossos clientes é bem legal. Era só isso. Desculpa, Jéssica, que eu tava falando com o áudio cortado antes. E essa parceria também de fazer totalmente personalizado, como o Fernando falou. O VGV é calculado diferente na SPL ou em outra empresa. Então, essa possibilidade de ter essa proximidade, de apresentar a forma que a gente calcula para criar relatórios que são exatamente, né, da forma que a gente acompanha, é muito bom ter essa possibilidade dentro da plataforma. Então, a gente tem também aqui relatórios de inadimplência.
A inadimplência é o saldo, né, credor total das unidades, com pelo menos uma parcela de atraso, no caso nosso, que te acompanha por mais de 30 dias, sobre o saldo credor total. Então, acompanhar a inadimplência, né, no mercado imobiliário é de extrema importância, uma vez que se a gente tiver um grande volume de atrasos, né, vai impactar no caixa da empresa. Então, uma das formas, né, de conseguir mitigar esses riscos de inadimplência é justamente o acompanhamento periódico dessa informação para conseguir tomar medidas corretivas. Então, nós temos aqui nesse relatório a informação da inadimplência, o percentual de inadimplência dos empreendimentos. E a gente tem a visão tanto analítica quanto a visão gráfica também aqui. Então, a inadimplência aqui por obra e temos o aging, né? O período de inadimplência. Ô, Jéssica, eu vou até te pedir para lá no VSO você abrir aquele filtro avançado, porque quando a gente fez aquela parte, eu achei bem interessante porque não era comum ter tanta filtragem, né? Até para os clientes verem o quanto vocês têm autonomia para dimensionar mesmo, né? Sim. Que dentro da plataforma, né, do VSO, nós podemos filtrar os sócios. Então, se for um empreendimento que tem uma participação de 50% da SPL, a gente consegue analisar apenas a participação. O grupo de vendas, o identificador também. Então, eu posso selecionar unidades específicas de um módulo ou de algum bloco. Também, se eu quiser selecionar de vagas, né, de garagem, que a gente também realiza venda, tem como fazer um relatório bem analítico mesmo, e indo a fundo em tudo que gera receita para a empresa. Então, a gente tem aqui os status também de estoque, que a gente consegue visualizar. São status disponível, reservado, suspenso, tudo que a gente tem na plataforma também do Aldo. E os status de vendas, a fase, né, etapa. Então, a gente vai ter nesse relatório aqui do VSO a informação por tipologia de produto e também por modalidade de financiamento, se é Minha Casa Minha Vida, se é do SBPE. E, além disso, a gente vai ter também uma análise por cidade. Então, esse relatório aqui, ele ainda vai ficar mais completo até o final do projeto. Então, é isso, gente. Relações com relatórios. Jéssica, muito obrigada pela demonstração. Foi ótimo. Eu vou agora fazer algumas perguntas aqui que estão no chat e depois a gente vai interagindo aqui com a Paula e com você também. A primeira pergunta, e é muito parecida com a segunda pergunta, uma é da Somos e o outro está identificado aqui como convidado. O pessoal está perguntando, Fernando, se esses dashboards apresentados aqui pela SPL são customizados ou já estão sendo oferecidos a todos os clientes da Global Tech. Bom, bem bacana a pergunta, né? É o seguinte, esses em específicos que vocês viram, tá até com o layout azulzinho, são personalizados e é um projeto da SPL, então eles são disponibilizados só para a SPL, né? E assim, nesses casos, não só eles aparecem apenas para SPL e também o código-fonte, né, vou dizer assim, o relatório em si também é entregue para a SPL. A gente continua fazendo a manutenção, porque eles usam a plataforma, são clientes do produto, mas são específicos da SPL. O que acontece nesses casos? A gente já fez outros projetos customizados. Então, quando a gente vê, por exemplo, o VSO ele atende bem o mercado. Então, a gente conversa com a SPL, né, eu já venho conversando com a Jéssica, que em algum momento a gente vai criar algo que tenha uma inspiração na customização, né? Mas não é esse. Então, o VSO é um dos que eu devo desenvolver uma inspiração para o produto principal BI UAU. Acaba que não é igual, claro, porque é um projeto customizado da SPL, e também que tem especificações ali no VSO que só atendem a SPL. Então, a gente estuda ele de um jeito que eu consiga atender um market share maior de clientes e ele vai ser evoluído para ir para o produto principal em algum momento.
mas ele vai ali de uma maneira, eu vou dizer assim, mais genérica. Ele não vai tão especializado igual ele está para SPL. Eu vou até compartilhar a minha tela aqui, eu estou também aqui, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um exemplo que a gente tem. Por exemplo, este daqui, ó, vamos na parte de inadimplência. Eu tenho aqui relatórios de inadimplência, recuperação de inadimplência é um deles, que são relatórios, quando a gente vê esse tema mais verdinho, né, que é o nosso branding, aí eu estou falando do produto BI Wow. Então aqui eu tenho valor recebido em aberto, eu tenho evolução da inadimplência no tempo, tem faixas e tal, eu tenho analítico aqui, mas esse daqui, por algum motivo, né, ele não atendeu a todas as especificações da SPL. Daí, né, a gente foi desenvolver esse login que eu tô aqui não é o da SPL, né? Então é uma outra base de teste. Então para ela aparece aqui embaixo, ó. Não, esse daqui eu tenho um exemplo também, é VSO, por exemplo, né? Aí quando eu entro, vocês vão ver que é um tema azul. Por quê? Porque é só da SPL esse. Então, os customizados fica somente para o cliente que financiou o projeto, né? E num futuro ele pode vir a ser uma inspiração para desenvolver novos. A gente tem, por exemplo, um projeto que a gente fez com a TID em janeiro, que é sobre balanço patrimonial. A gente fez bem específico para eles têm um projeto, e esse projeto vai vir como inspiração agora para o segundo trimestre, para a gente colocar no produto principal, né? Então, claro, o cliente que faz o projeto customizado, ele vai escolher cada detalhe, a gente vai fazer exatamente. Por exemplo, o inadimplência da SPL, ela quebra a inadimplência por tipo de parcelamento, porque ela separa a inadimplência do que é de direto, do que é de custos e tal. Isso não é interessante para me levar para o mercado como um todo, porque são coisas específicas. Então, assim, a gente leva a referência de inadimplência, mas não tão verticalizada porque não tem market share. Aí ele vira realmente um customizado que somente aquele cliente vai ter. Então, aí eu acredito que eu respondi. Qualquer coisa, podem mandar aí que a gente coloca mais. Tem outra pergunta. Tem outra pergunta que é da cliente, da participante, que é a Virgínia. Ela está perguntando sobre a integração nos BIs. Se a gente tem integração com soluções da CAPES, facilita. A gente pode até falar um pouquinho para a Jéssica falar também sobre a integração que eles têm lá com a CAPES, né? Isso, assim, primeiro respondendo, a gente já tem nativamente algumas integrações com a Facilita e com a CAPES. Agradeço a participação da Virgínia, né, com o Henrique lá da Resecon, eles são bem ativos no produto, eles são clientes, eles usam bem o produto, bem legal. Obrigado, Virgínia, por estar participando. A gente tem uma integração hoje que foi personalizada para a empresa Itararé de São Paulo, para o Fernando Viana. A gente tem também, a gente já dá manutenção numa integração que existe na SPL com a CAPES. Então, eles têm um BI que conecta com a CAPES para fazer repasse, portal do repasse e tudo mais. A gente dá manutenção nele e a gente tem um projeto que a gente começou a estudar lá com a Ana, né, Jéssica, que vai fazer uma integração também com a CAPES. Então, a gente já tem esse contato, a CAPES é um parceiro, faz parte do grupo, né? A Facilita é um parceiro, então a gente já tem nativamente integração com os dois. Então, tem que desenvolver uma customização, porque depende do que você quer, né? Mas a integração já existe. Aí a Jéssica, até se quiser completar, né, Jéssica? A gente já vem trabalhando nesse cenário. Isso, nós temos relatório, né, de repasse e vários também desse projeto que são integrados com a CAPES, a parte de CRM, a parte de vendas, tabelas de preço, várias informações que a gente vai buscar na plataforma do CAPES. E os que já tem já estão funcionando, já estão integrados com a Globaltech também. E BI. Legal, Jéssica. Temos mais perguntas aqui. Só porque o chat subiu aqui um pouquinho. A Somos perguntando se tem algum projeto da Globaltech para melhoria na tela de planejamento de vendas, que é o nosso VP. Temos sim, tá? O pessoal da Somos. Aqui nós somos equipe de produto, então a gente está fazendo a apresentação do nosso produto BI, né? Da nossa loja de BI, mas a gente tem projetos sim de melhoria de planejamento de vendas, que é o nosso VP, né? Estou perguntando, William Oliveira, Fernando, se tem algum limite de usuário para nossa plataforma. Existe limitação de usuário na plataforma? Então,
quem que tá perguntando? Pessoal o William. Ô, William, obrigado pela pergunta. Então, hoje como é que funciona a aquisição do BI UAU? Você contrata o produto, né, e contrata por usuário. Essa é a nova modalidade. Então, para cada usuário, você paga uma licença individualizada. Não tem limite. Aí, quando você quiser colocar, isso vai compor lá a sua fatura, vou dizer assim. É como se fosse um Netflix. Então, cada vez que você coloca um usuário, é acrescido um valor do licenciamento. Né? O que eu tenho a adiantar sobre isso? É mais barato do que o licenciamento da Microsoft. Pode ter certeza, entrega mais coisa, porque a gente entrega permissionamento em dois níveis, por relatório e também por empresa e obra. No caso do licenciamento da Microsoft, ele só entrega o permissionamento do relatório completo, das visões do usuário. Você tem que ter mais licença Pro, então, e tem que usar um componente chamado RLS, que não é tão simples. Então, a gente criou uma solução mais efetiva em relação a isso, mas não tem limite. Ele vai realmente aí da sua necessidade e do seu plano. E a gente tem outra pergunta aqui da Sonos, se tem versão de aplicativo para celular. Nossa, Então, foi boa pergunta também. Então, é o seguinte, no ano passado, a gente tinha uma versão de aplicativo, sim, que a gente parou a utilização dela. Eu vou falar por quê e o que que a gente está pensando agora. Essa versão de aplicativo que a gente tinha, ela era utilizada dentro do Power BI App, que exigia uma conta Microsoft Pro. Né? Então a gente parou porque a gente passava a ter muito custo com o cliente. Então o cliente que ia colocar, ele precisava de instalar um aplicativo que não era nativo, o que era muito ruim. No finalzinho do ano passado, a gente estudou uma possibilidade de ter um aplicativo nativo. Então a gente já viu que é viável ter, a gente já tem uma estratégia, uma arquitetura preparada, e agora, até o final desse semestre, a gente pretende soltar novamente um aplicativo nativo do BI UAU, sem vínculo de licenciamento com a Microsoft, para todo mundo aí e utilizando o mesmo licenciamento de usuário que a gente já tem. legal. Eu vou para outra pergunta aqui, que é da Marina Ribeiro. Marina, eu vou até pedir, a Marina, Fernando, está pedindo para a gente demonstrar as visões básicas da nossa loja de BI. Eu queria reforçar aqui para os nossos clientes, depois você também entrar em contato com os nossos consultores comerciais para fazer uma demonstração mais precisa, com mais calma, e não deixarem de aproveitar a nossa promoção, que até 7 de abril aí a gente está com uma promoção bem legal para os nossos clientes. Então, antes de você demonstrar, pode passar sim. Eu só vou fazer a última pergunta aqui, que tá no chat. Depois eu queria fazer algumas perguntas para os meninos da SPL. Só vou fazer a pergunta e você faz a demonstração. O Luiz Felipe Arruda está perguntando se a customização posterior à entrega do projeto é livre para o cliente alterar medidas, layouts e conexões? Como é que isso funciona, senhor? Tá, eu vou responder primeiro a pergunta do Luiz e depois faço uma demonstração. Como é muito grande, são muitos módulos, muitas visões, é um produto bem completo, eu faço um resuminho, mas depois a gente está criando alguns e-books, o pessoal, os executivos comerciais podem fazer mais detalhado. Mas respondendo primeiro ao Luiz Felipe, é o seguinte: quando a gente customiza um projeto, né, aquele PBX é entregue ao cliente e ele pode sim alterar. Né? Então ele vai fazer o que ele quiser daquele lá e vai subir dentro da plataforma também. O que acontece é o seguinte: a partir do momento que ele altera, eu já não tenho mais o projeto original. Então é responsabilidade dele caso venha ter algum erro. Ah, vocês não corrigem o erro que eu gerei? Corrige, só que aí é feito um aditivo de projeto para fazer a correção. Então, assim, você pode mexer à vontade, você pode alterar alguma coisa, alterar a cor, vai ficar rodando dentro da plataforma. Mas a partir do momento que ele quebre alguma coisa ou que perca alguma coisa e precise, né, do profissional que desenvolveu, aí a gente faz uma customização para fazer essa correção. Fora isso, não perdeu a originalidade dele, a gente dá manutenção. Então, o altera, a gente altera ele, porque ele é conectado, né? Então, eu não sei se ficou claro, mas esse é o cenário. Então, ali para quem pediu a apresentação foi a Marina. Então, Marina, hoje ele é composto por módulos. A gente tem 8 módulos. Cada módulo tem um pouco de visão. Então, como exemplo, né, a gente tem aqui a parte de construção. A gente tem visões voltadas para compras. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem ela funcionando. Então, aqui no compras é basicamente toda aquela parte de cotação dual até a compra, né? Então, tem a simulação de compra,
a cotação, a aprovação, pedidos emergenciais, devolução, a qualidade do fornecedor, uma curvas de insumo, curvas de fornecedor e tudo mais. Eu tenho também a parte aqui de Fernando, tá no mudo. tá ligado? Tá, eu tive que mudar o microfone aqui. Estão me ouvindo bem, né? Certo. Agora sim. Então, aqui eu tenho essas visões de orçamento. Deixa eu navegar numa bem interessante que o pessoal gosta, que é de recebíveis. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o fluxo de vendas no módulo recebíveis, que aí eu consigo fazer uma avaliação completa do empreendimento. Eu vou conseguir ver lá qual que é o VGV vendido, o líquido, o estoque, um resumo das unidades. A gente sabe o quanto é difícil, não só no UAU, mas em qualquer RB, a gente conseguir a consolidação de alguns dados. Por exemplo, um VGV. O VGV hoje ele é composto de recebidos e receber, né? No UAU, por exemplo, até de resumo de vendas, a gente até consegue ver isso, mas a gente vê por venda, até porque um back-office ele é muito mais analítico. Quando a gente pensa em BI, eu consigo consolidar todas essas informações num único local, né? Que é uma estratégia do BI, não é uma estratégia de um RP ou de qualquer outro sistema. Então tem esse módulo também. Então aqui a gente tem, falando de todos os módulos, comercial, voltado ali, tem a de empresa sintético, a parte de estrada, a parte de vendas mais sintética. Eu tenho a parte de construção, que contempla o módulo orçamento, um pouco dos suprimentos, um pouco do planejamento. Financeiro hoje é a visão mais completa, então tem tanto o resumo financeiro, entrada, saída, bancário, a parte de despesa sintética, onde eu consigo ter um resumo. Parte de folha, visão de colaborador, turnover, e até o e-social, a gente faz o acompanhamento do e-social hoje. Deixa eu até abrir ele aqui, eu consigo ver qual que é o estado dos eventos, como é que está funcionando e tudo mais. Parte de imobiliário, para aqueles clientes que querem acompanhar os corretores, ver qual que é a performance dele. Se eu tenho mais de uma estrutura, se eu tenho uma estrutura de comissão, eu posso criar um ranking. Esse aqui é bem legal, eu posso vir aqui, ó, criar três rankings, por exemplo, olhando a estrutura de comissão. Vou criar um aqui na hora, né? Porque para provar que funciona, a gente tem que abrir e fazer. Não pode só mostrar slide, né? Então tá aqui ele funcionando, ó. Separei aqui o corretor do gerente, ainda vou colocar o diretor comercial, né? Então ele vai e monta um ranking ali, ó. Apliquei e montou, ó, para o corretor e tudo mais. Consigo analisar dados de comissão, então ele entra para uma vertical além do corretor para ver quem foi pago, quem não foi, qual comissão que está liberada, valor e tudo mais. E na Adimplência a gente tem 4 visões, desde recuperação, análise do fluxo, histórico, analítica, recebíveis e segurança, onde eu consigo ver os programas de permissão dual aqui de uma maneira mais macro, né? Lá no módulo de segurança é bem completo, então fica mais... Uma gestão de gente fazer hoje. Uma gestão de RGPD é fundamental, né? Então você consegue fazer Puxa. uma completa. Mas agora eu vou te pegar, a gente tem muita coisa ali e aí nosso produto está em evolução, né? Constante evolução. Uma das perguntas que foram feitas e que eu acho que é bem pertinente, bem legal, é da Margem, perguntando se a gente tem algum dashboard para falar de viabilidade. Viabilidade de empreendimentos. Hoje a gente tem um projeto para desenvolver, né, em relação à viabilidade, e a gente já vem estudando esse projeto há um bom tempo. A gente chegou a verificar no UAU qual que eram as possibilidades que a gente tinha. A gente estudou nossos concorrentes, né, o viável deles, a gente estudou bem, ele é integrado ao UAU, né, e a gente tem desenvolvido aí uma proposta, a gente vai estudar isso, vai levar para alguns clientes, mas a gente pensa assim em ter um BI que consiga refletir a viabilidade e bem integrado, né? Então a ideia é conectar com o que o cliente já tem, no caso dos clientes que têm planilha ou que utilizam outros recursos, mas trazer uma nova visão de viabilidade. Então esse que eu posso dizer hoje que para o produto de BI UAU é o principal projeto que a gente tem para esse semestre, né? Então a gente quer trazer algo bem aderente, a gente não quer trazer nada que seja complexo. Aproveitar o que já tem no UAU, principalmente na parte ali de operação, de quando já se dá a viabilidade, até para efeito de comparação e tudo mais. Mas é um projeto bem interessante e até convido quem está assistindo. Conhece alguma solução de viabilidade, tem alguma ideia, quer
compartilhar isso com a gente. Eu estou 100% aberto, eu e a Cintia, a gente tem ido nas construtoras para ver como vocês estão usando e como que a gente poderia trazer isso para o nosso produto. A gente quer transcender um pouco o BI, não ser só um Data Visualization, mas que também ele consiga agregar soluções que antes não era possível no RP. Um dos convidados nossos perguntando se a apresentação ficará disponível no nosso canal do YouTube, então confiram depois, está perguntando para fazer uma apresentação interna. Também entre em contato com os nossos consultores comerciais com qualquer dúvida que a gente pode estar tirando com vocês, tá bom? O Rafael Elias está perguntando as atualizações dos painéis. Com que frequência que são feitas? Como é que a gente vai ficar sabendo das novidades dos nossos clientes? Eu até abri aqui um painel aqui que a gente tem, que é uma integração com a Facilita, tá, pessoal? Ele está com dados fictícios também, não replore os dados, mas essa é uma integração 100% com a Facilita, que foi desenvolvido lá para Itararé, com o Fernando, um grande parceiro, agradeço demais ele, e é uma 100% com a Facilita. Respondendo ao Rafael Dias, o Rafael também é um outro cliente nosso, né? Muito obrigado pela participação, pela pergunta, o Rafael da Ribeira Dias, sempre trazendo ideias boas. Então, a parte de atualização, até eu vou abrir aqui, Rafael, o próprio BI aqui, a gente está fazendo algumas melhorias em relação a isso. Primeira coisa, a atualização hoje ela acontece em média a cada 3 horas. Né? Deixa eu abrir uma visão nova. A cada 3 horas. E isso é definido na implantação, junto com o implantador que coloca o BI para funcionar. Aí eu estou com dois projetos para melhorar isso. O primeiro, na verdade, 3 projetos. O primeiro a gente já fez, que é o seguinte. No rodapé de todas as visões do BI UAU, a gente está trazendo informações que vai dar para o cliente para ele saber como é que está aquele BI. A primeira é o quê? A versão. Qual versão que está o BI? A segunda, quando é que ele foi atualizado? E a terceira informação é qual que é a data de cálculo de parcela, porque várias visões do BI utilizam o ProAll para ver lá o reajustado e tudo mais. E às vezes o ProAll falha ou não processa, ou alguma configuração não deixa que ele rode, e aí o BI fica inconsistente. A gente passou a trazer essa informação aqui no rodapé. O segundo projeto é o seguinte, a gente vai criar uma visão aqui embaixo de configuração que vai mostrar para o cliente como que está o agendamento dele. Quais são os horários e que hora que vai mostrar. Isso nesse trimestre ainda, tá? Quer dizer, nesse segundo trimestre agora que iniciou. E a terceira coisa é o seguinte, que está mapeado. A gente vai colocar um botão aqui no relatório, onde o cliente pode solicitar uma atualização imediata. Por que isso? Hoje, às vezes, o cliente precisa fazer uma reunião em um horário específico e precisa que o BI esteja atualizado. Pode ser que não coincida com o agendamento dele. Daí ele vai poder ir lá e solicitar uma atualização de imediato e a gente vai rodar um processo e vai atualizar para aquela apresentação. Claro que vai ser gerenciado para que isso não cause um tumulto ali, uma fila de atualizações. Hoje ele é bem estável, as atualizações rodam bem. A maior atualização demora 7 minutos, a menor 8 segundos. Então tá bem tranquilo. Por isso a gente viu que é necessário dar esse recurso aí para o cliente. Então, acredito que está respondido aí, Rafael. Obrigado pela pergunta. Muito legal, Fernando. Só ressaltar também que ao final da nossa transmissão, eu vou compartilhar aqui o meu e-mail, o e-mail do Fernando, para quem tiver mais dúvidas. A gente está com outros questionamentos aqui no chat, mas eu não queria deixar de perder a oportunidade aqui com a Paula e com a Jéssica. Eu queria fazer 2 perguntas aqui rapidamente para elas. Primeiro para a Paula. Paula, na sua visão de diretoria, de presidência, né, qual a importância de ter resultados padronizados via BI? Você falou muito que há 5 anos a SPL já está utilizando os BIs, você demonstrou muitas inovações já dentro de canteiro, com formas metálicas, com uma gestão mais precisa. Eu queria que você falasse um pouco qual a importância disso nos resultados e na sua gestão na SPL. Ô, Cíntia, eu acho que, assim, desde que a gente começou a usar o BI, a gente tem muitos ganhos pelo time mesmo que a gente consegue ver as coisas. Então, antes eu falava assim, eu preciso de saber quanto que eu estou vendendo esse mês. Primeiro eu não preciso de ligar e nem perguntar para ninguém. Eu entro sozinho todo dia, vejo quanto que está a venda, é um número confiável. Eu tenho tempo para eu tomar ação se eu estou vendo que é alguma coisa que não está andando bem. Não é aquela coisa de resultado no final do mês, depois de 6 dias, para eu ver uma coisa que já aconteceu. Então, o BI, ele mantém a gente muito atualizado e a gente consegue tomar, se tiver que fazer algum reajuste de volta, a gente consegue em tempo, eu acredito, fazer reajustes. E eu acho que o nível de informação que a gente tem e a confiabilidade, primeiro que vem de uma base de dados dual,
claro, né? Acho que depois que implanta, precisa de ser feito um check muito grande. Pra você também não pegar uma informação e acreditar 100% que é verdade. Então, a gente demorou um tempo aí fazendo todos os checks. Assim, agora eu tenho certeza que tudo que tá aqui tá certo. Aí ele é uma ferramenta que eu confio 100% nele. Então, basicamente, todos os dados que a gente vê hoje saem das telas do BI. Dashboard estratégico, todos os números mais importantes hoje, eles estão dentro do BI para a gente. E fora que eu economizo muito, antes assim, aí eu preciso disso. A gente estava começando a aumentar a equipe, e eu tenho certeza que a gente tem uma equipe enxuta, porque a gente consegue trabalhar melhor essa parte de dados automatizados. A chance de erro menor e menos necessidade de equipe. Legal, Paula. Opa. Obrigada, Paula. E Jéssica, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que você que está ali no dia a dia, no operacional, eu acho que você pode. Eu acho que a influência do Power BI também ali no seu time é muito grande, né? Da nossa solução de BI. Então, eu queria ver com você quais foram os ganhos operacionais ali do dia a dia, quanto que você acha que você e sua equipe ganharam ali a otimização mesmo de processos ali no dia a dia. Essa evolução toda, né, desde quando a gente começou a mexer a usar, né, a plataforma de Power BI, se eu for lembrar, assim, como que a gente fazia antes, era assim, eu tenho que fazer uma apresentação de vendas. Então era necessário acessar o sistema, gerar um relatório, né, pelo UAU, para cada obra. Então gerava para uma obra, para duas, para três, e tinha uma planilha para cada obra também. Então, para poder gerar uma apresentação consolidada, era um trabalho muito extenso. Então, com o Power BI, o ganho foi assim, né? Um ganho foi surpreendente, porque a gente consegue, além de ter informação mais rápida, a informação que a gente tem certeza de que está correta, porque com o Excel a gente pode a qualquer momento errar alguma fórmula ou uma consulta, né, que não atualiza do sistema. Então, hoje a gente ainda trabalha muito com Excel, principalmente com consultas SQL, UAU. Então, a tendência é cada vez mais a gente ir abandonando essas planilhas, esses acompanhamentos dessa forma, para ter informação em BIs, por em caso o mínimo possível, né? Que realmente não é possível, nem tudo é possível automatizar. Então, ser o mínimo possível, que realmente não é possível a gente ter em planilha ou um acesso online, mas que automatizar o máximo possível, o ganho é um ganho muito bom, porque a gente consegue concentrar na análise mesmo da informação, para poder tomar decisões mais assertivas mesmo. Ok, Jéssica, muito obrigada. A gente está indo para o final do nosso evento. Eu vou só fazer as últimas 3 perguntas aqui e fazer o fechamento. Eu vou responder as 2 primeiras perguntas, Fernando, e a terceira, que é mais difícil, eu vou passar para você, tá bom? O Hunter está perguntando que ao contratar o produto BI da Global Tech, vou ter disponível o BI em todos os módulos. A gente tem a possibilidade de contratação de todos os módulos, mas a gente tem a possibilidade também de contratar aquelas visões que o Fernando demonstrou. Então, pode entrar em contato com os nossos consultores que eles fazem essa demonstração. E já lembrando ao convidado que está sem nome aqui, quanto ao custo de investimento para implantação, como vocês mensuram este custo? Então, a gente tem um padrão de custo por módulos e a customização é feita em cima de horas, ok? E o Renato aqui, por fim, o cliente que possui inúmeros servidores e precisa de um data warehouse, como funciona? Então, como que funciona isso, né? A princípio, o BI UAU, ele já, que é os nossos modos principais, ele já trabalha e já utiliza o conjunto de dados próprio da Microsoft, né? Então, ele cria ali seu marco, seu conjunto de dados, e ele processa. No caso dos clientes que têm uma customização que vai ser exigido mais fontes de dados, é criado, sim, um data warehouse, né? Então, para cada arquitetura, a gente vê, né? Então, às vezes vem de um sistema que é 100% nuvem, o Kafka, facilita. Então, a gente já cria isso no modelo nuvem. Às vezes não, é um on-premise, a gente coloca isso junto da instância de banco do próprio UAU, né? Então, cria aquele data warehouse lá. Então, a ideia é sempre, a gente tem alguns princípios, né, que a gente sempre coloca. O primeiro princípio
é não, assim, para o princípio, mas é bem a grosso modo, é não atrapalhar o UAU a fazer o que ele tem que fazer. O segundo princípio é dar realmente velocidade para o cliente. E o Data Warehouse é sim uma das estratégias que a gente utiliza. Mas a gente sempre tem, a gente tem uma equipe forte aí de engenheiros de dados, né? Eu sempre participo junto também, para garantir que a gente tenha a melhor solução arquitetural, para não impedir que o Alter faça o que ele tem que fazer e também para dar resposta rápida aí para os nossos views, para os nossos dashboards. Beleza, Fernando. E por fim, eu queria deixar aqui nosso agradecimento especial à SPL. Se quer ter uma foto minha e do Fernando lá, o Marcelo também foi com a gente numa visita lá em Belo Horizonte, no escritório. Agradecer imensamente a Paula e a Jéssica também por todas as contribuições, mas por abrir a empresa de vocês. Realmente, o que a Paula falou aqui da SPL, eu e o Fernando vimos lá de perto e realmente é uma empresa impressionante, números impressionantes, e a gente agradece imensamente. Aqui está o meu contato e do Fernando, quem quiser entrar em contato com a gente, mais perguntas, fiquem à vontade. Deixa aqui também meu convite, o nosso convite aqui do Departamento de Produto, para participarem também. Se a sua empresa tem uma inovação, uma coisa legal que você queira compartilhar com todo o mercado aqui, com os nossos clientes, fale com a gente, vamos fazer o Connect the World juntos. Eu queria abrir a palavra final aqui também para a Paula e para a Jéssica. Fernando também fazer suas considerações finais e a Paula e a Jéssica. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Antes da Paula e a Jéssica concluírem também, eu quero agradecer imensamente a participação aí da Paula, da Jéssica, né? Foi um prazer enorme poder ter ido lá em BH, ter conhecido a estrutura, a gente foi muito bem recebido. E também eu acho que tem um agradecimento muito especial para a SPN, para Paula e para a Jéssica, que em relação assim, de acreditar nas soluções tecnológicas do fornecedor, que é a Global Tech, acreditar de verdade no trabalho, enquanto a gente se dedica, né, a entregar a automação, a entregar resultado para eles. Então eu falo para as meninas todos os dias, todas as horas, se elas me mandam uma mensagem, eu faço questão de responder na hora. Então assim, acreditar nesse projeto vai muito além do resultado matemático, né? Vai realmente acreditar em soluções tecnológicas e acreditar que a humanidade tende a isso, e isso é muito importante. Principalmente, eu tenho certeza que a SPL cresce tanto por causa disso, né? E a gente foi lá e eu fiquei muito impressionado de ver tanta organização, o quanto que a Paula, a Jéssica, as meninas Tem minha empresa na mão. tem assim, é muito confortável, é uma referência muito grande, viu, gente? Então é isso, muito obrigado aí pela oportunidade de fazer esse projeto com vocês, a quem está nos ouvindo aí, e tá aí nossos contatos, e fica aí para as meninas se pedirem fechar aí com chave de ouro. Obrigada. Gente, nós que agradecemos, acho que a participação aí é sempre importante a gente estar trocando, dividindo, né? Porque com certeza hoje nós estamos desse lado, mas amanhã nós estamos do outro para ouvir os outros, né? E ver o que nós temos aí para poder melhorar, para poder crescer. Agradecer muito a parceria com a Global Tech, nós somos muito felizes de ter o UAU, agora o BI, sempre cada vez mais, tudo que vem de novo a gente gosta de estar acoplando, mas a gente só acopla o que é bom e eu acho que o que a gente usa mesmo. Então, nós estamos muito satisfeitos aí com o trabalho, o projeto, agora é colher os frutos desse desenvolvimento que nós estamos fazendo. Agradeço aí a todos. Obrigada, Jéssica, eu vou deixar o fechamento com você. Também gostaria de agradecer o Fernando e a Cíntia pela oportunidade de apresentar um pouco hoje os indicadores da SPL, como que a gente faz o acompanhamento, e agradecer a atenção de todos. Eu espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre o acompanhamento, sobre o Power BI, sobre essas inovações todas que a Global Tech está trazendo e essas sugestões, né, que a gente apresentou também de acompanhamento de indicadores. E agradeço muito a todos. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tenham boa tarde. Valeu. Obrigado, pessoal. Muito Até obrigado. mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Obrigado, gente. Tchau.